Olá você! Seja bem-vindo a mais uma edição do PB Desporto. Destaques deste vídeo: a expectativa para o início da Eurocopa, a maior competição de futebol entre seleções do continente europeu. Jogador da base do Benfica pode retornar aos encarnados. Campeonato Português terá público nos estádios. Além disso, o bate-papo do PB Desporto com Jorge Moraes e Antônio Manuel Góes. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. O Campeonato Português, temporada 2021-2022, terá público. Iremos abordar esse e outros assuntos daqui a pouquinho aqui no PB Desporto. Fique ligado. Agora o nosso bate-papo com Jorge Moraes em Maceió, Alagoas, e Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro. A nossa primeira pauta vai ser sobre a Copa Libertadores da América. Fase oitavas de final, jogos já definidos. Eu começo com você, Jorge Moraes. Qual é a sua expectativa para essa fase da competição? Olá, Júnior, tudo bem com você? Um forte abraço, um abraço para você também que está ligado aqui no PB Desporto. É verdade, vai começar essa segunda fase, que é a fase chamada de oitavas de final da Copa Libertadores da América. E o Brasil, dos 8 clubes que participaram da competição, conseguiu encaixar 6 na sequência. O Flamengo, o Palmeiras, o Fluminense, o Internacional, o São Paulo e o Atlético Mineiro. Dos adversários todos desses times brasileiros, para mim, o que mais está com um adversário difícil é o time do São Paulo, que vai enfrentar o Racing da Argentina. Para mim, de todos esses times que são adversários, esse é o mais difícil. Esse até está brigando pelo título da Copa Libertadores da América desse ano de 2021. Então, para mim, Palmeiras, Flamengo passam fácil. O Atlético Mineiro também deve ter uma facilidade. O Internacional pega o Olímpia do Paraguai, que é um adversário também difícil. O Fluminense também vai passar e o São Paulo passa, mas passa com dificuldade, mesmo eu considerando essa fase maravilhosa que está vivendo o time do São Paulo. Vamos torcer para que todos consigam uma classificação dentro desta competição, que é a mais importante aqui da região sul-americana. Um abraço para você aqui na América do Sul, um abraço para você e até já. Sem dúvida alguma, essa fase oitavas de final da Copa Libertadores da América promete muito. Até porque nem sempre a melhor equipe sobressai. Já tivemos vários exemplos de um time tecnicamente melhor, com melhor elenco, melhor futebol, ser eliminado a partir dessa fase da competição. É preciso sempre algo mais. E para você aí no Rio de Janeiro, Antônio Manuel Góes, como é que você está vendo esses confrontos dessa fase da Libertadores da América? Olá, Júnior. Em termos de previsões, somente as de tempo e temperatura são, via de regra, garantidas, graças ao avanço da ciência e sua parafernália tecnológica. Entretanto, vez por outra, a imponderabilidade da natureza joga contra e desfaz as indicações meteorológicas hoje antecipadas em até 15 dias. É fato. Dessa forma, nada resta aos mais acurados analistas desportivos, senão o exercício da futurologia para um diagnóstico sobre quem, com exatidão matemática, entre os brasileiros, se dará bem nas oitavas de final da Copa Libertadores da América.
Se, no geral, na exceção do São Paulo, nossos representantes farão seus jogos de volta em casa, a ausência de torcedores nos estádios elimina o fator pressão, sem dúvida determinante no melhor desempenho do dono da casa. O Flamengo é apontado como um dos principais favoritos ao título, se não o principal, apesar de o Palmeiras estar bem na fita, ganhador da última edição do torneio e com seu oponente nas oitavas, a Universidade do Chile, longe de seus melhores tempos. Ocorre que o Defensa e Justiça, adversário rubro-negro nas oitavas, levou a Sul-Americana e a Recopa, dividindo com os históricos fortões da Argentina o topo da competição nacional de seu país. Internacional e Olímpia se nivelam em prognósticos, embora os colorados atravessem um bom momento sob a batuta do espanhol Miguel Ángel Ramírez. O Olímpia, por seu histórico na Libertadores, é com justiça reconhecido como rei de copas. O brasileiro azarão Fluminense pode avançar às quartas de final, graças à sua atual superioridade técnica em relação ao Cerro Porteño, comandado pelo ex-lateral Arce, multicampeão dos anos 1990 pelo Palmeiras, inclusive da Libertadores. Já o Atlético Mineiro, em fase de construção, terá o Boca Juniors pela frente, e tudo pode acontecer em BH ou na Bombonera. No caso do São Paulo, a parada é indigesta diante do argentino Racing, para quem perdeu e empatou na fase anterior desta mesmíssima competição continental. Cabe-me assim trombetear ao respeitável público: façam suas apostas, que a Libertadores é briga imprevisível de cachorro grande. É bem por aí, Antônio Manuel Góes, é totalmente imprevisível. Não dá para você cravar numa competição eliminatória e ainda mais no nível que é a Libertadores da América, você dizer, não, o time tal vai passar sobrando. Não tem essa. Nós já vimos, como eu falei antes com o Moraes também, equipes superiores, né, no papel, nos jogos até, serem eliminadas por um time mais fraco. Isso acontece muito. Mas, como você mesmo disse, façam as suas apostas. A segunda pauta e última aqui do nosso bate-papo do PB Desporto é sobre esse retorno do público nos recintos desportivos, como estádios de futebol aqui em Portugal. Começa contigo, Moraes. Como você avalia essa volta de público anunciada pelo primeiro-ministro de Portugal, António Costa, na última quarta-feira? O interessante é que em alguns lugares, em algumas partes do mundo, a gente está tendo a participação do torcedor nos estádios de futebol. Em Portugal, o governo anuncia logo a volta, ainda nesse mês de junho, do torcedor aos campos de futebol e a outros espetáculos também. Por quê? Porque Portugal está conseguindo zerar o número de mortes. Em outros países também isso está acontecendo. Então, quando a gente elogia o governo de português por essa medida e por essa decisão da volta do torcedor, é porque o governo de Portugal sabe o que está fazendo, está com o controle da pandemia na mão, ele sabe como agir na hora de precisar agir. Quando aqui o torcedor do futebol brasileiro começa a falar da volta do torcedor a Campeonato Brasileiro, a volta do torcedor para a Libertadores da América e tudo mais, eu sou radicalmente contra. Por quê? Porque a gente não tem essa segurança. A gente está com 11% dos brasileiros com direito à vacina, que esses tomaram a segunda dose. 21% só tomaram a primeira dose. E o restante? Como é que você vai querer a volta do torcedor num país onde não se tem ainda o controle da pandemia? Portugal está de parabéns, está conseguindo agir no controle e no combate à pandemia.
Tá certo, Júnior? E o governo português, Moraes, já anunciou, inclusive, que no dia 6 de junho, domingo agora, já começa o agendamento para o público, né, para a faixa etária de 40 a 50 anos com relação à vacinação, né, a tomar a primeira dose da vacina. No dia 20, 2 semanas depois apenas, já teremos agendamento para a faixa etária de 30 a 40 anos. E da mesma forma, o governo espera já em agosto, começo de agosto, começar a vacinação para a faixa etária de 20 a 30 anos e, dentro disso, chegar a pelo menos 80% da população vacinada com a primeira dose. Já temos aí quase 30% da população com as 2 doses tomadas, ou seja, o processo realmente está andando, e Portugal está sendo, sem dúvida alguma, um exemplo, por isso aplicando, possibilitando o público nos estádios, mas é bom sempre lembrar, com a capacidade reduzida de 33%. E aí no Rio de Janeiro, você, Antônio Manuel Góes, como vê essa retomada, a presença de público nos estádios aqui em Portugal, já no campeonato português? Aí na região do Minho, você está no centro de uma realidade pandêmica anos-luz, distante da tragédia brasileira, por conta das decisões oficiais diametralmente opostas entre Brasil e Portugal. À beira dos 100% de imunizados entre os maiores de 60 anos, acelerado o processo de vacinação nas faixas etárias subsequentes e radicalizadas medidas de lockdown nos eventuais picos da pandemia, os portugueses, como os vizinhos espanhóis e outros europeus, podem concretamente retomar atividades públicas, entre as quais as do futebol com público, ainda assim sob protocolos de imprescindível precaução. Por mais que a recalcitrante oposição política de direita e extrema-direita, por aí, tente capitalizar improváveis dividendos jamais obtidos pela brasileira ora no poder, Portugal logrou unificar sua população, apesar de alguns desencontros comportamentais, em torno da consciência nacional no enfrentamento ao vírus, avassalador e invisível inimigo comum que, no Brasil, celebrou um acordo de devastação e morte com o poder miliciano encastelado no Planalto. Enfim, que beleza os adeptos do futebol português voltarem a protagonizar, a partir de agosto, mesmo à base de 1/3 da capacidade dos estádios, a função estratégica de insubstituíveis 12º jogadores de suas equipas, à margem do relvado Antônio Júnior. É bem por aí, Antônio Manuel Góes. As medidas do governo português possibilitaram que essa presença de público nos estádios, entre outras situações que a gente vê aqui em Portugal já há algum tempo, né? Os shoppings abertos, bares, restaurantes, mas tudo com limite de horário, inclusive. Os restaurantes, bares até 10h30 da noite, com limitação, né, das pessoas, dos clientes nesses recintos. Tudo muito controlado. E também agora a presença de público condicionado, claro, que a situação permaneça como está aqui em Portugal. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, e Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas, no bate-papo do PB Desporto. O assunto agora é Eurocopa, a maior competição entre seleções do futebol europeu, do continente europeu. Há 1 semana do seu início, a competição que irá de 11 de junho até 11 de julho, na grande final, a ocorrer no estádio de Wembley, em Londres, Inglaterra. Portugal é o atual campeão da Euro, foi campeão em 2016. A competição seria em 2020, mas devido à pandemia foi adiada para esse ano. E o campeão do mundo, do último Mundial, é a França. Ou seja, uma competição que promete muito, com jogadores como Cristiano Ronaldo, Mbappé,
Lucas Modric, enfim, Lewandowski e tantos outros que vão fazer dessa competição, sem dúvida alguma, uma competição, né? Teremos jogos muito aguardados. As sedes da competição: teremos Bucareste na Romênia, Budapeste na Hungria, Munique na Alemanha, Copenhague na Dinamarca, Londres, Inglaterra, Glasgow na Escócia e São Petersburgo na Rússia. Os grupos no A: Turquia, Itália, País de Gales e Suíça. No B: Dinamarca, Finlândia, Bélgica e Rússia. No C: Países Baixos, Ucrânia, Áustria e Macedônia do Norte. No grupo D: Inglaterra, Croácia, Escócia e República Tcheca. No grupo E: Espanha, Suécia, melhor dizendo, Polônia e Eslováquia. E no grupo F, o chamado grupo da morte: Hungria, Portugal, França e Alemanha. Sem dúvida alguma, um grupo aí que vai ter uma briga muito forte, seleções campeões do mundo, Portugal campeão do último Euro. Mas vamos passar a cada edição aqui do PB Desporto mais informações dessa que é a maior competição do continente europeu. A Copa Libertadores da América é, sem dúvida alguma, a competição mais desejada pelos clubes sul-americanos, pelo menos pelos grandes clubes da América do Sul. Agora há pouco, no bate-papo do PB Desporto, Jorge Moraes e Antônio Manuel Góes falaram sobre o assunto, e Antônio Manuel Góes, inclusive, passou os confrontos da próxima fase, a fase oitavas de final da competição para os clubes brasileiros. Eu vou informar agora alguns dados dessa grande competição. Os maiores vencedores: a Argentina vem na ponta com 25 títulos. O Brasil, em segundo, tem 20. Em terceiro lugar, aparece o Uruguai com 8 conquistas. Em quarto lugar, com 3, vem o Paraguai, empatado com a Colômbia em quinto lugar. Na sexta colocação, o Chile com 1. E em sétimo e último lugar, também com uma conquista, o Equador. As equipes que mais venceram a Copa Libertadores da América. A número 1 é uma equipe argentina. A Argentina está ali liderando, né, com várias equipes entre as que mais venceram. O Independente da Argentina tem 7 conquistas. Em segundo, com 6, aparece o Boca Juniors, também da Argentina. Com 5 títulos, em terceiro lugar, vem o Peñarol, do Uruguai. Com 4 títulos, na quarta colocação, vem outra equipe da Argentina, o River Plate. Com 3 títulos, empatados, na quinta posição aparecem Olímpia do Paraguai, Nacional do Uruguai, Grêmio do Brasil, São Paulo do Brasil e Santos. Com 2 títulos, vem Cruzeiro, Internacional, Atlético Nacional da Colômbia, Flamengo e Palmeiras. Aí com um título, uma série de times que venceram apenas uma vez essa competição. São Lourenço, o Atlético Mineiro, Colo-Colo, o Argentino Júnior, Corinthians, LDU de Quito, Once Caldas, Racing e Vasco da Gama. Não é à toa que, ano após ano, a disputa é sempre acirrada. E agora, nessa oitavas de final, teremos confrontos pesados. Vários confrontos, entre eles o Flamengo com Defensa e Justiça da Argentina, uma equipe nova, pode não ter muito nome ainda, equipe pequena, né, em relação às outras, mas que já vem com conquistas importantes. A Recopa, como também foi vencedor da Copa Sul-Americana. Uma equipe que vem crescendo no cenário do futebol argentino e sul-americano. Ou então, um confronto que promete muito. Atlético Mineiro e Boca Juniors, Atlético do Brasil, Boca da Argentina. Outro confronto envolvendo brasileiros e argentinos, o São Paulo com Racing, que já se enfrentaram na fase
de grupos da competição. Enfim, teremos confrontos pesados e a briga agora ficando cada vez maior para avançar na Copa Libertadores da América. Nas últimas do PB Desporto, falando de um possível retorno de um jogador da formação do Benfica, da base do Benfica, para os encarnados. Pelo menos é o que noticiou a imprensa belga na última quinta-feira, 3 de junho. O lateral direito Aurélio Buta, 24 anos, há 4 épocas no futebol da Bélgica, mais precisamente no Antuérpia, estaria sendo sondado pelo Benfica. O Jorge Jesus teria interesse na sua aquisição, no seu retorno, melhor dizendo, já que o Benfica possui direitos, por ter um percentual no passe do jogador, e ele é visto com bons olhos para a equipe do Jesus. Então pode aparecer aí de volta ao Benfica. Ele jogou, na verdade, na base do Benfica, mas pode retornar para as águias o Aurélio Buta, 24 anos, lateral direito. E sobre a seleção brasileira, o motim, como está sendo chamado, devido à insatisfação do comandante maior da seleção, o técnico Tite, e de jogadores do elenco. Tudo isso com referência à Copa América, que a Colômbia iria sediar devido à pandemia. Foi afastada completamente a possibilidade de realizar a competição. A Argentina, que surgiu como segunda hipótese, acabou também desistindo. O governo da Argentina, no último domingo, informou que não teria condições de realizar. E a Conmebol, pensando nos milhões investidos, é bom lembrar que cada seleção recebe só por participar 4 milhões de dólares e a equipe campeã 10 milhões de dólares. É muito dinheiro investido. A Conmebol pensou logo em quem? Pensou na CBF. A CBF realmente é uma mãe, Pensou logo no Brasil, já que o Brasil é o maior exemplo de descaso com relação à pandemia, total descaso, os números de óbitos infectados lá em cima, mas o governo passa por cima e, sabendo disso, a Conmebol pensou logo como uma solução para não perder dinheiro, ela não perder dinheiro, a Conmebol, realizar de qualquer maneira a competição no Brasil. Isso está gerando uma insatisfação em vários jogadores de nome, como Luizito Soares, do Uruguai, Agüero, da seleção argentina e tantos outros. E isso chegando aos jogadores brasileiros. É bom lembrar que o Tite, na última Copa América, quando o presidente Bolsonaro apareceu lá para premiar os jogadores, ele rejeitou apertar a mão do presidente. E agora, numa situação dessa totalmente caótica que o Brasil vive, o Tite disse, inclusive, que os jogadores, ele vai lá, vão jogar esses 2 jogos da eliminatória, mas logo após os jogos, na próxima semana, ele irá se manifestar. E o que fica bem claro aí é que há realmente uma insatisfação total, também por parte dos jogadores e do Tite, da participação nessa Copa América no Brasil. E tem mais um fato: o Tite teria ficado chateado, ele e outros membros da comissão técnica da seleção brasileira, por declarações do presidente da CBF, Rogério Caboclo, que afirmou, teria afirmado, feito críticas a membros da comissão técnica da seleção brasileira. Aliás, foi até um tema de uma reportagem na ESPN Brasil, e veio à tona. O Tite, logicamente, ficou muito irritado com isso, e aí juntou o fato agora desses jogos na Copa América, uma atitude totalmente insana. Então teremos novidades a partir da semana que vem, mas já é claro a insatisfação por parte da comissão técnica e dos jogadores da seleção brasileira com relação à realização da Copa América. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. E detalhe, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Muita gente confere
os nossos vídeos, mas não se inscreve. É muito simples, vai lá, se inscreve no nosso canal. Você vai estar apoiando muito o PB Desporto. A todos um abraço e até a próxima.